Olá, tudo bem? Meu nome é Priscila Moura Lima e está começando mais um programa Improváveis. Hoje nós vamos receber a nossa querida pedagoga Risete Nunes. E o tema de hoje é como educar os nossos filhos e por onde começar. Não perca, porque o programa de hoje eu tenho certeza que vai trazer muito conhecimento para você. E é como eu sempre falo, conhecimento liberta. Teremos também o quadro com a nossa escritora Eleusa Matos e o Mentoria Feminina com Daniele Cassiano. Fica com a gente. Olá, tudo bem? Hoje o programa Improváveis está aqui no Instituto Rosa Reviver. E é com muita honra que estamos participando da inauguração da Sala de Inclusão Social em homenagem à nossa querida Maria da Graça. É um momento assim, muito especial para a minha vida, para a vida da minha família e para o bairro, né? Que aqui no Pilar a gente está tendo hoje um pontapé inicial, Priscila, de quê? De acessibilidade, de inclusão social para as pessoas que estão rejeitadas da sociedade. E aqui é prova viva que minha irmã Graça, hoje com 55 anos, ela tem hoje um contato, né, com as pessoas. Ela está inclusa hoje dentro da sociedade. E você que hoje se sente desacreditado, que não está mais incluído na sociedade, que você tem um parente deficiente, um amigo, um vizinho, traga ele de volta para a sociedade. Venha conhecer o projeto Reviver. Venha conhecer aqui no bairro do Pilar, estaremos aqui, portas abertas para atendê-lo e orientá-lo da melhor maneira possível. E aqui vocês contam com a ajuda de psicólogos, assistente social, nós temos aqui aula de balé, aula de violão, artesanato. São assim, coisas que nós hoje estamos atendendo. Diante da pandemia, estamos um pouquinho só enxugados, mas atendendo diante de todas as necessidades aí que a gente possa ajudar as pessoas. Até a próxima. Beijo, tchau. Estamos aqui hoje recebendo mais uma vez a nossa pedagoga, que já faz parte do programa Improváveis, Risete Nunes. E ela vai falar hoje sobre educação dos filhos e por onde começar. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. E o que eu trago hoje é algo que tem, ao longo dos anos, preocupado muitos pais, muitas mães, muitas famílias, porque o problema está na base. E eu quero te convidar para a gente ler um texto bíblico como base para tudo que está acontecendo na geração de hoje. Nós sabemos que nossos desafios, eles aumentam a cada vez que o tempo vai passando, que as tecnologias vão avançando e o tempo não espera ninguém. Mas como foi falado hoje aqui, sempre há tempo de recomeçar. E hoje é um momento de recomeço para você, amém, pai, mãe, família em geral. Amém. Vamos ler a palavra de Deus? Eu quero compartilhar com vocês em Malaquias, capítulo 4, o versículos 5 e 6. Dizem assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Por que o profeta Elias é mencionado nessa passagem, em que Deus promete que converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais? O profeta Elias foi chamado para uma missão muito grande. Ele tinha que enfrentar Baal. Ele tinha que enfrentar o Deus dos cananeus, dos povos que não confiavam, não serviam ao Senhor. E Baal, qual era o culto a Baal? Era um culto que envolvia prostituição, mutilação e sacrifício de crianças. O que isso traz para a gente na atualidade? Vivemos uma época em que jovens, adolescentes e até crianças se mutilando, verdade, fazendo rituais de corte, verdade, em busca de respostas, de aliviar uma dor, um trauma. Fuga, né?
uma fuga, uma maneira de fuga, né? E tudo isso tem acontecido e eu comecei a refletir. O Senhor colocou no meu coração esse contexto de pandemia, escolas fechadas, os pais agora não sabem o que fazer com seus filhos dentro de casa o tempo todo. Então, Deus, com seu infinito poder de transformar coisas ruins em coisas boas, maldição em bênção, te dá hoje, pai e mãe, uma oportunidade de retornar à palavra de Deus. Não tenha medo, retome as rédeas da sua família. A gente sabe que os maiores problemas, conflitos familiares, eles vêm, né, originam-se da família anterior. Pais que tiveram seus próprios pais também separados ou com outros tipos de problemas, eles vão passando esses problemas para os filhos, porque a gente, quando recebe um bebê nos braços, não vem um manual junto. Não vem mesmo. Não vem. De como criar e como dar prosseguimento, como ensinar. Então, são muitas dúvidas. A gente vai ao longo, né? Ao longo desses programas que a gente vai ter aí pela frente, tratando especificamente da educação de filhos à luz da Bíblia, vamos retornar à palavra de Deus. Amém. Esse é, Priscila, o início de tudo. Amém. É por onde começar. Amém. Né? Eu tive acesso há pouco tempo a uma parte da história de Sansão, onde eu li na palavra que o pai de Sansão, quando recebeu a promessa, que Deus mostrou que ele seria pai de um filho, que teria algumas privações por conta do propósito, e o pai de Sansão falou: eu vou orar para saber como criar esse menino. Com certeza, Ana, ela disse assim, ó, por este menino orava eu. Então, existe um propósito específico de Deus para cada criança, para cada família, porque ninguém é igual. Né? Somos indivíduos, temos nossa forma de pensar, temos nossas peculiaridades, e Deus, como o Criador de todas as coisas, Ele sabe que não é genérico. A educação não é genérica. Agora, nós temos uma base, que é a palavra de Deus. Eu quero trazer hoje uma informação da janela 4x14. É uma janela etária que abrange crianças dos 4 anos de idade até adolescentes de 14 anos. Ou seja, é o foco de ativistas, adeptos, empresários, mídias não cristãos, para alcançar essas crianças, para que eles consumam material, não somente focando o lado financeiro, mas também o lado de perda da fé cristã. Sim, sim. Então, é um alvo muito atingido, e nos últimos anos, na nossa geração, com o avanço da tecnologia, isso tem sido alcançado de maneira muito brusca. Né? Sabemos que a globalização, ela faz isso, ela aumenta o alcance em tempo recorde. Lá nos tempos de Jesus, no tempo de Roma, o que isso fez acontecer? Né? Eles iniciaram ali uma empreitada de globalização com o sistema de construção de estradas. Isso também trouxe vantagem para o cristianismo, por quê? Em cerca de 200 anos, o evangelho avançou por todo o mundo. É verdade, né? Quando se levava 3 dias, uma semana para chegar em algum lugar, né? Muitos dias. Assim, e hoje em dia você tem a oportunidade de levar o evangelho na palma da mão, através do celular, né? Isso faz parte. Sim, e essa janela 4x14 não tem ainda noção, entendeu? Não tem ainda noção, não foram despertados para esse avanço do evangelho. Eles estão conosco, estão nas nossas casas, estão na nossa igreja, recebem instrução, mas ainda não acordaram que eles são a geração de levar o evangelho pela tecnologia. Verdade. Pelo contrário, estão sendo sugados, estão sendo afastados da fé cristã. O maior número de desvios da fé cristã está na idade de 14 anos. Misericórdia. É um caso a se pensar, principalmente você aí, papai, mamãe, que tem aí o seu adolescente, seu pré-adolescente entrando aí na adolescência, é algo para você analisar e
e tentar perceber se isso já não está acontecendo com os seus filhos. Nós vamos agora assistir um clipe e depois a gente volta. Fique agora com um clipe aí abençoado para aquietar o seu coração. Cego vê, o surdo ouve, o coxo salta de poder e unção. Tirai a pedra, toma a tua cama e crê somente. Tome posição, o anjo vai à tua frente. Hoje é seu dia de ser restaurado, seja curado, receba o teu milagre. Receba.
prejuízo da tecnologia, né, em nossa geração hoje, na vida dos nossos filhos, através do celular? Isso vai trazer sérios prejuízos para essa criança a curto, médio e longo prazo. A neurociência diz que a exposição de um bebê ou de uma criança de 2, 3, 4 anos à tela do celular, ela traz retardo no aprendizado da criança, ela traz retardo na cognição e na criatividade. Por quê? A criança, ela vai aprendendo a lidar com o fictício. É verdade. Ela vai perdendo a condição de estar numa vida real, entendeu? Ela vai ter dificuldade. Vocês veem aquelas pessoas que na rede social, ela fala, ai, te amo, isso, aquilo, mas ao vivo ela não tem essa facilidade de expor os sentimentos. Sim. Esse é um prejuízo muito grande que vai ser trazido também para as crianças, sem contar que horas a fio no celular para uma criança, seja de qualquer idade, ela vai trazer prejuízo na inteligência da criança. Ela vai trazer perda de visão a longo prazo, né? Hoje, a gente sabe que após os 40, a gente tem aquela dificuldade de enxergar de perto, né? A gente tem, mas só que essa geração vai sentir isso bem antes, né? Então, os pais se perguntam, como que a gente vai fazer? E agora? Como você interagir com a criança, você fazer com que ela fique quieta, calar uma birra, distraí-la sem o celular. Vivemos tanto tempo sem o celular, né? Agora Mas a gente não vive mais sem. A geração de agora. Então a gente vai procurar, nós vamos trazer meios de você conseguir contornar essa situação. Teremos um programa somente para a área da tecnologia na vida da criança. Mas também existe o outro lado, né, pastora? Que a gente sabe que também os pais dessa geração estão muito envolvidos em conquistar bens materiais. Não estou falando que isso é errado, trabalhar faz parte do propósito de Deus para o homem, né? Mas assim, em alcançar altos níveis, patamares, então é mais fácil deixar no celular. É mais fácil, porque aí, quando a senhora abordar isso, pode ter certeza que vai mexer também com a zona de conforto dos pais. Traz uma paz momentânea para os pais, que ao longo do tempo o preço será alto. O preço será alto. Primeiro porque vicia. Estudos dizem que determinada idade, né, conforme a criança vai utilizando o celular e se viciando, tenta tirar dela para você ver. Tenta dar um castigo para aquela criança que já está muito acostumada a usar. Ela vai ter uma crise de abstinência. Estudos dizem que é comparada à crise de abstinência do crack. Meu Deus. Para você ver o nível de dependência que o uso do celular traz para a criança e o adolescente. Porque, na verdade, eles não têm estrutura. Eles não têm uma estrutura formada para lidar com toda aquela inovação, com todo aquele aparato, né? Porque ele ainda está em formação, é um ser em formação. Então, vai haver lacunas que ficarão em branco na vida dessa criança e desse adolescente. Lacunas emocionais principalmente, porque se aquela criança está durante horas com aquele celular, é porque eu acho que alguém está deixando aquele espaço, aquele tempo vazio. Porque às vezes eu estou no celular, trabalhando, e a mais velha se aproxima, mãe, quer contar alguma coisa da vida dela? Eu, tá bom, legal, tá, mas mentira, eu não ouvi. Então, assim, o Espírito Santo está todo momento, olha só, eu te dei um projeto, mas elas ainda são prioridade, porque elas ainda não estão criadas. Eu só vou descansar quando eu entregar no altar para o esposo. Eu falo, agora é contigo, varão. Minha parte eu já fiz. Glória a Deus por isso, né? Minha parte eu já fiz. Então, você falou certíssimo, um projeto. O projeto, ele tem tempo de começar e tempo de terminar. O que as pessoas se apavoram é que elas pensam que aquele vai ser o resto da vida dela. Mas não é. É por um tempo.
Vale a pena o que você vê mudança na criança. Feliz de quem escuta a voz do Senhor, você ouviu, mas não existe bênção. Todas as bênçãos na palavra de Deus, elas são condicionais. Você sempre vai ter que dar algo em troca, sempre vai ter um preço a ser pago. Você vai ter que perder para ganhar, mas eu te digo que vale a pena. Eu também ouvi essa voz. Não foi à toa que eu vim concluir, fazer faculdade já depois dos 36 anos de idade, porque a minha prioridade foi a missão de ser mãe. O Senhor também chamou a minha atenção. E eu e o Cláudio, o que nós fizemos? Nós combinamos entre nós, né? Combinamos que nós educaremos nossa filha. E aí o que a gente fez? A gente montou o currículo dela. Então a gente ensinava história, levando-a para um museu, levávamos para teatro, né? A gente vivia sempre buscando novidades, comprando livros novos para ela, mapas interativos, ilustrados. Então a gente sempre trazia uma novidade, porque a criança e o adolescente é assim, não adianta você tirar uma coisa, você tem que ter algo novo para oferecer. Você sempre vai ter que oferecer uma novidade para ela. Eu, infelizmente, eu não pude oferecer essa parte cultural para minhas filhas, porque eu ainda não tinha. Passei a ter de 4 anos para cá, mas em compensação, minhas filhas têm uma base espiritual, um conhecimento das coisas espirituais, sabe, do reino espiritual, do invisível, que era o legado que minha mãe deixou em mim, foi o que eu passei para elas, né? E então, de 4 anos para cá, eu tenho passado a cultura, porque eu também tive acesso. Quando eu passei a ter acesso à cultura, ao conhecimento, automaticamente elas também foram inseridas, né, nesse contexto, né? E você falou algo muito importante. Você combinou com seu esposo o que seria prioridade. Foi o que eu conversei com o meu marido, o meu esposo, na época mesmo não estando no Evangelho. Eu falei para ele, eu não vou mais trabalhar. E o Senhor mandou eu cuidar das meninas, e às vezes as coisas ficavam apertadas financeiramente, e eu ficava, mas eu poderia estar trabalhando, eu poderia estar lá fora, eu poderia, mas aí eu ia ter que sair de 4 horas da manhã, no caso eu morava no Recife, lá é mais tranquilo a rotina, né? Mas eu ia ter que sair de 6, chegaria às 9, né? E eu lembrei de algo, Risete, que anos depois, minha filha já na adolescência, reprisou uma novela recentemente, e uma novela bem pesada chamada Avenida Brasil. Da primeira vez que essa novela passou na TV, eu estava trabalhando. E a minha filha falou para mim, nossa, eu assisti essa novela todo dia com a minha avó. Sabe, eu falei, meu Deus, e assim, irmão, me perdoe, não quero ofender você que não gosta de uma novela, é para mim, tá? Minha opinião, minha mentalidade, não significa que você tem que ter como verdade. Para mim, a novela é a maior forma de manipulação. Sempre pensei dessa forma. Nunca, não sou uma pessoa estudada como você, mas o espírito já me trazia essa verdade forte dentro de mim, que a novela é a maior manipulação maligna o que próprio existe. Nome novela moda, significa cultura. Mentira, engano, engodo, né? E infelizmente, eu vou falar para você, Priscila, mesmo eu tendo combinado ali, eu e meu esposo, nós dois sendo cristãos, passei por momentos muito difíceis. Tinha hora que dava vontade de deixar ela assim na televisão, sabe? Porque você precisava de paz, você precisa de paz, de um momento para você, e a criança, ela quer mais, ela não dá tempo. E você sabe, o Senhor ministrou o meu coração um dia que ela estava assistindo um desenho, né? E aquele desenho, ele não tinha nada demais. Era um desenho tão ingênuo. Passei por esses processos também. As pessoas falam assim, não, eu acompanho tudo que meus filhos assistem, e esse desenho ali não tem nada demais, ele é muito tranquilo, ele é muito infantil, ok. E eu pensei assim também um dia, aí o Senhor me levou ao Salmo 73, e ele dizia assim, ó, diz o louco no seu coração, não há Deus. E eu fiquei meditando naquilo. Os personagens do desenho viviam alegres, coloridos, brincavam, sem precisar de Deus.
Olha, o versículo dizia, dizem no seu coração. Eles não diziam pela boca que não há Deus, ó. Era no coração. Era uma vida sem Deus, alegre, colorida, e a criança assistindo aquilo. Olha, os personagens eram felizes e eles não precisavam ir à igreja, não precisavam orar, não precisavam ler a Bíblia e nem pensar em Deus como Criador de todas as coisas. Como eu fui chamada a atenção naquele dia pelo Senhor. Porque no silêncio, a minha filha estava sendo ensinada que não há Deus, que dá para ser feliz sem Jesus. E a gente sabe que é uma mentira. É uma sutileza. Satanás nunca vai chegar com algo estrondoso, porque você vai ver logo a pata dele, você vai fugir, você vai repreender, você vai por outro caminho. Mas quando ele chega disfarçado, sutilmente, com coisas aparentemente boas, como ele chegou para Adão e para Eva, chegou para Eva no jardim, né? Não foi assim que Deus disse? Foi uma conversa ali, um papo muito legal ali, tipo dizendo assim que ele entendeu o que Deus disse e que não era bem assim, que ela podia... Ele a convenceu. Verdade. Ele a convenceu. Verdade. Eu quero aqui mandar um abraço para a loja de fábrica Luz Modas. Se você deseja aí ter uma independência financeira e revender moda feminina evangélica, eu vou deixar o contato aqui para você entrar, tá bom? Em contato com a Luz Modas, ela que nos cedeu esse lindo vestido. Quero mandar um abraço aí para os meus conterrâneos nordestinos. Deus abençoe vocês. Estou aqui representando vocês aqui na televisão no Rio de Janeiro. E agora nós vamos para o quadro Mentoria Feminina com Daniele Cassiano. Olá, sou Daniele Cassiano, estamos aqui em mais um programa Improváveis para estar te conduzindo ao caminho de volta para casa. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a ginecologia emocional. Vamos voltar nesse assunto, já falamos bastante sobre esse assunto, mas as meninas têm pedido um pouquinho mais sobre a ginecologia emocional e nós sabemos que a ginecologia emocional é uma questão psicossomática, é a questão do espírito, alma e corpo se conectar e trazer uma resposta única, sendo que talvez o acontecimento está em áreas diferentes. O nosso espírito, né, totalmente conectado a Deus, ele vai trazer cura para o nosso corpo, ele vai trazer cura para a nossa alma, através da unção, do poder e da graça do Senhor Jesus. E nós precisamos entender que o nosso corpo, ele acaba respondendo a tudo aquilo que acontece na nossa alma, nas nossas emoções, nas nossas atitudes diárias de comportamento, né, de temperamentos. O nosso corpo às vezes adoece. Principalmente na questão feminina, o nosso corpo de mulher, ele responde com cólicas, enxaquecas, endometrioses, esterilidades, sangramentos de escape e várias outras coisas. A gente já aprendeu aqui que o nosso útero acaba sendo o coração da mulher e a gente precisa entender o nosso ciclo de mulher, o nosso ciclo menstrual. Isso vai nos ajudar muito no autoconhecimento. Quando nós aprendemos sobre o pote do autocuidado, eu falei muito isso. É para nos ensinar a trilhar o caminho de chegar ao ponto de termos um autoconhecimento e conseguir ter o domínio que o Espírito Santo nos dá através do seu fruto, né? O Espírito Santo nos concede fruto espiritual. E o domínio próprio e a mansidão está ali dentro. Agora, os nossos temperamentos, eles são os mesmos e não mudarão. Agora, serão gerenciados por um entendimento que o Senhor nos dá e eu estou te ajudando aqui com várias dicas. Hoje eu queria que você entendesse um pouquinho na questão da ginecologia emocional sobre a questão da nossa vida sexual. Quando a gente fala da nossa vida sexual, a gente não pode ser irresponsável. E chegamos à questão dos métodos contraceptivos. Todos sabem que eu sou contra o uso de pílulas, sou adepta, né, da ginecologia emocional, ali eu sou adepta de vários outros métodos, né? E eu queria trazer para vocês hoje o nome de alguns métodos contraceptivos que vai te tirar da escravidão da pílula. A pílula anticoncepcional, ela nada mais é que hormônios sintéticos que são lançados na nossa
corrente sanguínea são lançados no nosso corpo, trazendo vários danos, trazendo vários efeitos colaterais, que vai fazer com que nós venhamos a adoecer, né? E não só problemas físicos, mas emocionais. Há relatos de muitas mulheres que usam, né, a pílula, né, o anticoncepcional oral, por comprimido, ou injetável, ou adesivo, e elas apresentam um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, fora os problemas físicos, além dos psíquicos. Então, hoje eu quero te encorajar a você estar se libertando da pílula anticoncepcional, estar se libertando desse método contraceptivo, quer seja em outros meios, né, dispositivos como a injeção, que é intramuscular, ou seja de maneira de adesivo, ou até mesmo do chip. Já falamos aqui um pouquinho sobre o chip da beleza, vou estar voltando falando sobre ele, sobre o chip da beleza. E como métodos concepcionais, a gente tem aqui um que não é 100%, né, uma eficácia 100%, que a gente vai chamar de tabelinha, mas quando a mulher domina o seu ciclo menstrual, ela consegue estar trabalhando bem ali com a tabelinha. A gente vai ter a temperatura corporal basal, a gente tem o muco cervical, o método sintotérmico, o método coito interrompido, e a gente vai aprendendo outras coisas para que a gente possa estar sendo livre, né? Estar saindo da mão de métodos contraceptivos sintéticos que vão trazer muitos danos para o nosso corpo. Hoje o nosso tempo não dá para eu estar explicando um por um, mas em outros programas eu vou estar trazendo para você esse ensinamento e essa nova proposta de métodos contraceptivos que não são danosos, né, à sua vida física e nem mesmo à sua vida emocional, trazendo o princípio de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, até a próxima, e a gente vai estar destrinchando um pouquinho aí esses métodos contraceptivos que não são danosos ao nosso templo. Até a próxima. Uma vez eu estava assistindo uma palestra, me lembrei que você estava nessa palestra, com a doutora Inês Borges, uma grande referência na área de educação à luz da palavra de Deus. E naquela palestra, ela trouxe uma situação de um pai que assistiu uma palestra dela e ele falou assim: doutora, eu preciso de uma ajuda. Eu preciso de algo, de um jogo ou um material que seja altamente bíblico para eu suprir a necessidade do meu filho, porque meu filho está viciado em jogos. Nossa. E ela virou para ele e falou assim: meu filho, o único remédio para crianças viciadas em jogos e em outras coisas que não contribuem para a inteligência, para a espiritualidade da criança, é a palavra de Deus. Mas como? Ele tem bíblias infantis, cheia de ilustrações. Ela falou assim: não. Você vai pegar a sua Bíblia que você lê, você vai pegar a sua voz de pai, que também é a autoridade dada por Deus, vai pegar a sua Bíblia, que é a autoridade de Deus, você vai ler para o seu filho todos os dias em voz alta dentro da sua casa. Você vai ver a mudança na vida dessa criança, porque Deus delega essa autoridade. E às vezes a gente arruma tantos artifícios, tantas maneiras e deixamos o que é mais importante e simples. Na autoridade da voz de um pai, de uma mãe que reconhece o poder da palavra de Deus, o Senhor liberta crianças, o Senhor liberta adolescentes, o Senhor tira toda a dependência e vai dando a ele, na caminhada ali, junto com o seu filho, na caminhada, na busca da vontade de Deus, o Senhor vai dando estratégias, o Senhor vai dando direcionamentos, o Senhor vai mostrando caminhos e pessoas que podem apontar uma solução para você, como hoje. Estamos aqui nesse programa. Quem sabe você não estava orando ou pedindo, preocupado, pensando: o que eu faço na criação dos meus filhos? Eu perdi as rédeas, eu não sei o que fazer, eu dou o celular como uma forma de buscar paz. O Senhor está te dando essa oportunidade
Nós vamos sempre trazer nos próximos programas as dicas, vamos trazer palestras para você, te dando direcionamento nessa área, como um dia eu recebi. Um dia Deus usou alguém para mim, usou pessoas que já tinham sido despertadas por Deus nesse sentido da criação de filhos à luz da Bíblia. O Senhor usou alguém para mim e vai nos usar para você que está nos assistindo também. Com certeza. E acabar com aquela velha história, né, pastora? Meu filho é muito quietinho, não me dá trabalho, só fica lá sentadinho, assistindo os desenhos dele. Eu boto lá o desenho dele, ele fica lá. Nossa, a manhã toda, faço tudo. Esse é o mais perigoso. No culto eu dou o celular, ele fica lá quietinho, né? É o mais perigoso. A psicologia chama de crianças dóceis. Ela esconde. Ela não passa tudo aquilo que ela está absorvendo, que ela está passando. Eu conheço um caso de uma criança que foi, desde bebezinha, né? Ela participava da vida na igreja, da escola dominical. Ela ganhava brindes por participação de maratonas bíblicas. Uma menina muito dedicada e ativa na igreja. E um dia, quando ela fez 9 anos, ela falou assim: será que Deus existe mesmo? E ela virou para a mãe, ficou assustada, e quando a mãe começou a questioná-la, ficar desesperada, ela falou assim: vocês não sabem o que eu passo. Olha só, uma criança de 9 anos, ela falou: vocês não sabem o que eu passo. Aquela criança já tinha conflitos espirituais a respeito da existência de Deus. Por ser uma criança dócil, ela escondeu até os 9 anos de idade. E quantos só vão aflorar isso na vida adulta? E aí você vê muitos pais falando: eu criei na igreja, eu levava, eu ensinava. O que houve? Aquela criança estava perdida dentro dela mesma. É o perigo do quietinho, né? Do dócil. Às vezes nos preocupamos tanto com aquele levado, aquele agitado, mas o dócil, ele também tem necessidades tremendas e às vezes ele passa despercebido aos olhos dos pais, dos ensinadores cristãos, dos professores de escola dominical. Eu faço aqui um alerta. Se você trabalha com crianças na igreja, se você tem um ministério infantil, saiba, tenta prestar atenção no comportamento de cada uma delas. Você pode muito ajudar os pais também, porque você ali é uma figura de autoridade espiritual para aquela criança. E a Bíblia diz assim, que a quem muito for dado, muito será cobrado. Por quê? Porque tem nas mãos, tem público cativo, tem audiência, eles estão ali para você. Então você tem um poder de ajudar essas crianças e esses pais. Eu quero te despertar também nesse programa, que Deus possa, o Espírito Santo possa te despertar nessa hora e você possa buscar maneiras e estratégias na palavra de Deus para você ajudar e socorrer essas crianças que pedem por socorro em silêncio. Verdade, eu tenho a minha filha mais velha, as duas são envolvidas com músicas, né? E fazem aulas de música. E a minha filha mais velha, ela tem um problema seríssimo com fuga. Então, como ela é a mais nova, ela é mais dinâmica e não tem vergonha de nada também por ser mais nova. Para ela brinca de tocar, então isso faz com que ela aprenda mais rápido. Mas eu sei que a mais velha sempre... Não vou nem deixar ela assistir esse programa. A mais velha sempre fica com aquela coisa ela não tem competição, mas a mais nova recebe mais elogio porque é mais nova, é mais engraçadinho, a menor saber tocar, e ela toca realmente, ela aprende com mais facilidade. Então a mais velha, quando chega a aula é na quinta, quando chega na quarta, não fui eu, irmão, se eu falar para você que fui eu que despertei, eu não fui, é o Senhor que me desperta, porque a gente fica muito envolvido com os projetos, né? Que os nossos sonhos. E o Senhor falou: observa a atitude dela um dia antes da aula de música. Ela já começa a se fechar, ela já começa a conversar comigo sutilmente. Amanhã tem aula de música, vai dar para ir? É porque eu estou com problema nisso, é porque eu estou com problema naquilo. E a passagem, mãe, será que a gente tem passagem? Então eu já percebo, aí o Espírito Santo já me falou: essa menina, ela quer fugir a todo momento.
E isso não é normal. Aí conversei com a professora dela, que graças a Deus é uma amiga, eu glorifico a Deus. Toma muito cuidado com quem você confia os seus filhos, seus netos, entendeu? Não dá para confiar em todo mundo, mesmo que seja crente. Eu dou glória a Deus por mulheres como você que entrou na minha vida, que não ensinam, por exemplo, a Edilene, que é professora de música dela, ela não ensina apenas a música, ela ensina a ter um posicionamento cristão. É uma escola de música cristã, onde o dialeto, a cultura é toda voltada a formar um indivíduo cristão. Isso é muito importante. Não é uma coisa secular, não é que na igreja ela aprende música de igreja, mas lá na escola de música, embora eu tenha uma filha, a mais nova, que estuda em escola de música secular também, federal, Deus abriu uma porta, mas isso é outra história, né? Porque, tipo assim, minha filha aprendeu... A primeira música que ela aprendeu na escola que ela estuda, secular, foi uma música de um bruxo pernambucano muito famoso. E eu falava, Senhor, como é que o Senhor abriu essa porta para colocar minha filha aqui? E o Senhor falou, Priscila, e tudo que eu te ensinei sobre oração, sobre Priscila, confessar o meu nome, não é só quando levanta a mão na frente, todo dia. O que quebra a maldição é confessar que eu sou o Senhor da tua vida diariamente. Ensina isso para tuas filhas. Então, ela aprendia uma música secular, ela tinha que aprender, ela tem que aprender, mas no meio do caminho, dentro do trem, voltando, filha, vamos adorar Jesus? Filha, o que você aprendeu hoje? Você sabe quem é fulano de tal? É esse aqui. Esse aqui é fulano de tal. Isso aqui não faz parte da sua vida, não faz parte da sua história. Isso aqui é só um estudo acadêmico. Isso aqui você aprende lá na escola. Vamos confessar que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida dentro do trem. Eu já vinha desfazendo tudo o que ela aprendia através daquela música, tudo que a alma dela, que o cérebro dela já estava absorvendo através daquela aula, que geralmente era feito por um professor homossexual, né? E ensinando aquela música, porque também não dá para privar, não dá para só deixar, né, dentro da igreja. Mas eu sempre trabalhando nessa área espiritual. Então, a mais velha tem esse problema de fuga. E você falando, e a gente vai lembrando, né? Às vezes os nossos filhos estão querendo fugir, né? Fugir da responsabilidade, fugir do compromisso, fugir do crescimento, de crescer. E eles não chegam falando, mãe, eu não quero ir. É te envolvendo. Né? É aquilo que você falou. Às vezes a gente presta mais atenção na espivitada, mas aquele que é caladinho, tá ali fugindo, mas é tão quieto, é tão... A minha mais velha, nossa, mas a minha mais velha não dá trabalho, mas está sempre fugindo, né? Vamos fazer uma apresentação, mas é porque tem isso, tem aquilo. Gente, como é difícil criar. Deus do céu, me ajude. Como criar filhos é difícil, pastora. Eu sou a primeira que ia pedir socorro. É difícil mesmo, só o Senhor. Se não for o Senhor nas nossas vidas. E você estava falando aí, é muito interessante quando a pessoa tem mais de um filho, né? Eu só tenho uma filha. Dois bem diferentes. Só tenho uma filha, o Senhor me prometeu, né? Eu ainda era solteira, o Senhor falou que eu só teria uma filha, uma criança. E foi cumprido mesmo, não consegui mais ter filhos, só tive ela. Mas a questão de quem tem 2 ou mais filhos, sempre há aquela questão de comparação, não pelos pais. Sim. Né? Até eles mesmos ficam se comparando, porque um desenvolveu mais um tipo de habilidade e aquele não tem aquela habilidade, mas é importante sempre frisar para elas que todas são peculiares para Deus. E existem 9 tipos de inteligências, né? Claro que todos podem aprender música, mas um pode desenvolver mais esse tipo de inteligência e outro desenvolver mais um outro tipo de inteligência, né? Como existem muitos tipos, nosso Deus, ele é perfeito. Então, com certeza, essa outra filha, que você diz que ela não se sente tão segura na música, ela é mais aprimorada em um outro tipo de inteligência. Então, isso aí deve ser incentivado, você deve investir também nesse tipo de inteligência dela para que ela sinta mais segurança
na área que ela é boa, né? Ela não abandonar as outras áreas, mas ela sentir segurança naquela área que ela é boa, porque certamente ela é boa em alguma coisa. Ai, ai, olha, gente, já estou ansiosa para o próximo programa com a pastora e pedagoga Risete Nunes, porque eu aprendo muito, gente. Mas nós vamos encerrar aqui, infelizmente, é o último bloco. Quer deixar mais uma palavra? Quer agradecer alguém? Quero até mandar um abraço aqui para todos os irmãos da Adenote, né? Na igreja que nós fazemos parte, que ela é líder do departamento de educação da Adenote. E eu vou fazer uma pergunta para a senhora, para encerrar. Eu queria que a senhora encerrasse com a resposta, com a pergunta que eu vou fazer. Nós aprendemos recentemente na revista da Escola Dominical da nossa igreja, nós fabricamos nossa própria revista da Escola Dominical, e uma mulher que nós tivemos acesso e conhecemos a história dela foi a Thalia. A Thalia, né? A Thalia, né? E eu queria perguntar para a senhora, pastora, a espada de Atalia ainda está passando forte? Ou se resumiu só aos netos dela? Toda a história bíblica, ela traz um despertamento para a era atual, né? E nós estudamos ali na nossa revista sobre... Toda a história bíblica, ela traz um ensinamento para os dias atuais, com certeza. A rainha Atalia foi uma menina criada pelo rei Acabe e sua mãe Jezabel, completamente idólatras, que inseriram não somente na educação dessa menina, mas como na nação de Israel, a idolatria, e aquilo trouxe consequências terríveis para o povo e para a vida da própria rainha Atalia, que chegou a sacrificar, né? Ela assassinou, mas também como forma de sacrifício, cerca de 70 descendentes, né? Netos, né? Pessoas da sua linhagem, para que não impedissem a continuidade dela no trono. Ambição terrível, assassina mesmo. Então, aquela menina, ela teve seu caráter totalmente deformado. Isso é ensinamento para hoje. Como eu falei no começo do programa, né? Malaquias está denunciando ali. E Deus fala claramente que através das ações do profeta Elias, ou seja, Elias confrontou a idolatria a Baal, que era o deus da prostituição, da mutilação e do sacrifício infantil. Quantas crianças estão sendo oferecidas hoje no altar do paganismo sem saber? Quantas crianças estão sendo entregues a Baal, a Moloque, e estão sendo ceifadas pela espada de Atalia ainda hoje e sutilmente, né? E é filho de crente, tá? Não estou falando das crianças que estão na droga, não estou falando das adolescentes que estão engravidando, eu estou falando de filhos de crente. E eu quero agradecer mais uma vez você, tá bom? Quer deixar recado para alguém? Quer agradecer a alguém? Eu que agradeço, Priscila, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez compartilhando a fé cristã, estar aqui com vocês, né? E quero abençoar a vida de cada um de vocês que está nos ouvindo hoje, que o Senhor alcance o seu coração de forma tremenda, porque a luz do Evangelho, ela traz solução para muitos problemas. Tá? E quero agradecer meu pastor Ezequiel de Matos, o Ministério Assembleia de Deus Novo Tempo, pastora Roseni, nós tivemos minha irmã. Nós tivemos agora, no sábado passado, um curso de capacitação para professores de EBD e líderes do Ministério Infantil, e foi uma bênção. Que Deus continue abençoando a você que está nos ouvindo, e agradeço mais uma vez estar aqui. É isso aí, nós vamos agora para o quadro Colocando a Casa em Ordem, mas antes eu quero mandar um beijo para minha cabeleireira chique. Olha só o milagre que ela fez no cabelo dessa improvável Luciene de Jesus, do salão LM Beleza em Alta. Quero mandar um abraço para vocês, meninas. Deus abençoe a todos os patrocinadores, semeadores. E vamos agora terminar de fechar o nosso programa com o quadro, com a nossa escritora, né? Com mais de 15 mil livros vendidos. Eleusa Matos, Colocando a Casa em Ordem. Ainda dá tempo de colocar a sua casa em ordem. Jó, capítulo 14,
versículos 7, 8 e 9 diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Amém. Isso é uma passagem muito conhecida da Bíblia. Fala de Jó. Jó retrata aqui no início desse capítulo, ele fala da miséria humana e a brevidade da vida. Como tudo passa tão rápido. E aqui ele está falando, né? Ele fala que há esperança para a árvore cortada. Eu estou hoje aqui para falar para você que está com um problema na sua casa, no seu casamento, na sua família. Por que não resolver isso enquanto estão debaixo do mesmo teto? Eu conheço tantos casais que resolveram se perdoar quando se separaram, que descobriram o valor que o outro tinha depois que um foi embora. Dá para ceder? Dá para você entender que ainda há esperança? Vai acordar que horas? Quando tudo passar? Quando não tiver mais oportunidade? Quando não houver mais chance? Quando é que você vai entender que a palavra diz que há esperança? Por que não pedir perdão agora? Eu tenho uma amiga que ela fala assim: Eleusa, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu jamais teria me separado. Eu teria perdoado. Eu teria abstraído, resolvido o problema. E teria insistido. Mas sabe o que aconteceu, Eleusa? Eu era nova, imatura, tempestuosa. Então o que eu fiz? Parti para outra, acabei com tudo. Hoje eu percebo a falta que ele me faz, as virtudes que ele tinha. E você, homem, só vai perceber a virtude dessa mulher depois que tudo se acabar? Será que você não entende que a Bíblia está dizendo? Há esperança para a árvore cortada, ao cheiro das águas, a árvore voltará a dar frutos. Quantos matrimônios, quantos relacionamentos, quantos casamentos se acabaram? E depois que tudo se foi, depois que tudo se fez pó, a pessoa acreditou que o perdão, que as águas do Espírito tinham o poder de restaurar. Poxa, você vai esperar essa cicatriz ficar pior, você vai esperar essa ferida se aprofundar, para você entender que a hora de perdoar é hoje, a hora de dizer, deixei para lá. Sabe, eu não estou mandando você esquecer, não. Eu não falo que perdoar é esquecer, não. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Sabe, peça a graça de Deus para superar isso. O dia de abraçar é hoje, o dia de perdoar é hoje. A palavra lida é uma palavra profética para a sua casa. Há esperança para a árvore cortada. Quem é o homem para colocar um ponto final onde Deus colocou uma vírgula? A história não chegou no final. Deus ainda tem uma linda história para você, para sua família, para sua casa. Não desista. Como Deus tem restaurado lares, como Deus tem restaurado famílias. Eu indico para você essa obra, colocando a casa em ordem. Aqui você vai ver como eu tenho recebido mensagens de homens e mulheres que têm entendido que a graça
E quando eu falo na graça de Deus, eu chego a me emocionar, porque é a graça do Senhor que nos permite recomeçar todos os dias. Hoje é dia de recomeço. Recomece perdoando, recomece abraçando, recomece dizendo que ama, recomece dizendo que dá para se começar outra vez. Há esperança para a árvore cortada, ao cheiro das águas brotará e voltará a dar frutos. Eu vim aqui hoje dizer para você, para sua casa, não desista. Há esperança para a árvore cortada. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo salve sua casa, que Deus em Cristo salve a sua família, porque Ele pode todas as coisas. Amém. Olá, bem-vindo a mais um quadro Talento Infanto Juvenil. E hoje vamos ter uma linda apresentação com um dueto de flautas transversas. A música Eu Te Agradeço. Não saia daí. Pois é, mais um programa Improváveis chegando ao fim e a sensação que nós temos é de propósito cumprido. Porque é como eu falo, programa Improváveis veio para trazer libertação para a família brasileira. Aqui não é lugar de entretenimento, aqui é um lugar de crescimento. Então, semana que vem nós estamos de volta e siga-nos nas redes sociais, fica ligado lá no Instagram do programa Improváveis, também no meu Instagram, porque sempre está rolando lá muita interação, muita cultura, muito conhecimento e também sorteio para você. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube, tá bom? Do programa Improváveis e entrar em contato conosco se você tiver um tema que você acharia interessante que a gente abordasse aqui no programa. Entre em contato com a gente, se você sentir, nem vou falar sentir, porque se a gente for fazer tudo pelo que a gente sente, a gente acaba não fazendo nada. Se você quiser se posicionar como semeador do programa Improváveis, entre em contato com a gente. E eu quero agradecer também a Luz Modas, que patrocinou o look de hoje. A Luz Modas, que é uma loja de fábrica diretamente de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, minha terra. E ela nos enviou esse lindo vestido. E se você, mulher, quer começar aí na área de moda evangélica feminina, eu convido você a conhecer os produtos da Luz Moda, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender.
Voltamos semana que vem. Fica na paz e até a próxima.